Doutor Rodrigo, eu queria saber a respeito do alinhamento da coluna, né? A gente tem ouvido muito falar disso. Queria que você contasse um pouco. Isso é uma coisa que está, vamos dizer, na moda hoje, até no nosso meio cirúrgico, porque você fazer um tratamento cirúrgico no paciente sem olhar o alinhamento, isso acarreta problemas para o paciente. Então, é interessante o paciente saber disso, porque às vezes a indicação de cirurgia está justamente na deformidade que ele tem, a perda do alinhamento, e às vezes ele não entende o porquê que precisa fazer tal técnica e não outra, justamente porque ele tem um desalinhamento na coluna. Então, você fazer uma descompressão num paciente sem fazer uma artrodese, em um paciente que tem um desalinhamento, significa que ele tem uma instabilidade. Então, eu preciso estudar o alinhamento, né? Então, aqui, por exemplo, essa radiografia que eu coloquei. Essa da figura 1 é um alinhamento normal da cervical. A cervical, ela tem essa curvatura natural para a região posterior. A concavidade da coluna, né? Essa curvatura chama-se lordose. Essa concavidade, ela é para trás. Ela é para trás, ela é normal. A convexidade é para frente, tá? Então, essa é a curvatura normal. A da figura 2 mostra um paciente que perdeu, ele não somente perdeu a lordose, chegou um ponto que a coluna ficou alinhada e ela mudou para frente. Ela aconteceu o inverso da lordose, que é a cifose. Então, esse cenário da figura 2 é uma cifotização cervical. Por que que isso... Ficou quase reta, né? Não, ela já está reta e está tombando para frente. Uhum. Isso significa o quê? Que nesse ponto aqui, ele tem uma instabilidade. O disco tá tão desgastado, degenerado, que começou a perder a capacidade dele de estabilidade. E aí a coluna começou a tombar para frente. Então, nesse caso, um doente que tem dor cervical crônica, e essa radiografia, eu já sei que é um cenário complicado. Eu não vou conseguir tratar ele só com remedinho, fisioterapia. Não adianta eu colocar ele numa mesa de tração, ficar esticando o pescoço dele, que não vai sarar nunca. O problema dele aqui é uma degeneração avançada do disco. Então, a questão do alinhamento já me fala a abordagem que eu vou ter em relação ao paciente, né? Provavelmente esse paciente com essa cifose nesse ponto já tem uma compressão de medula. Então, a questão do alinhamento é severamente importante na abordagem do tratamento, né? E na coluna lombar não é diferente, tá? Essa primeira imagem mostra a curvatura normal da coluna. É como se fosse um S. Então, a gente tem a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. É muito comum em pacientes com doença degenerativa discal ou discopatia degenerativa multissegmentar na região lombar, que perde altura de diversos discos, 3, 4 discos. E o que acontece quando os discos vão achatando? A coluna se retifica. Então, essa retificação lombar, ela tem um nome. Quando o doente tem uma retificação lombar com sintomas de dores crônicas na coluna lombar, é a síndrome da coluna reta, ou o termo veio do inglês, que é o flat back. Então, é a síndrome da coluna reta. Eu prefiro falar o termo em inglês, flat back, porque foi de lá que veio, a gente só importou o termo. Então, a síndrome da coluna reta é isso, o doente tem diversos segmentos alterados a ponto de deformar a coluna dele. Qual que é a importância disso? Então, vamos imaginar um cenário nessa situação em que o doente tem uma degeneração com uma hérnia comprimindo a raiz nervosa. E aí, o cirurgião, com a maior das boas vontades, fala, vamos só soltar esse nervo, só tirar essa hérniazinha, que eu vou resolver o seu problema. É um engano que vai resolver o problema dele. Ele vai resolver o problema da compressão. Mas e a questão da estabilidade e da deformidade? Ele vai aumentar a instabilidade, porque vai tirar um disco e vai soltar todos os ligamentos atrás naquele segmento. Num paciente que já tinha uma deformidade, uma coluna reta, o que vai acontecer com esse doente? Vai melhorar a dor da perna dele? Vai por um tempo. Só que a lombalgia dele vai piorar, porque você vai causar mais instabilidade naquele segmento. Então,
Um cenário desse, com uma compressão de raiz em uma coluna reta, eu preciso considerar não somente a descompressão, mas corrigir essa deformidade. Então, a abordagem é completamente distinta de um paciente que tem uma hérnia nesse cenário, que tem só um segmento doente, mas a coluna anatomicamente está estável, está com a anatomia correta, não tem desequilíbrio no eixo vertebral, né? Então, essa outra figura é para mostrar que existem diversos graus de curvatura, né? Em cada tipo de paciente, todo mundo tem o seu biotipo, mas o mais importante é isso aqui. Independente da curvatura da lordose cervical, da cifose torácica, da lordose lombar, é que se eu passar uma linha de um eixo vertebral, a gente chama de linha de prumo. É igual aquela do pedreiro. Se eu conseguisse colocar um prumo no centro da cabeça do paciente, aqui, essa linha tem que passar em cima do quadril e em cima da coluna. Ele não pode ter esse desvio desse eixo. Então, esse cenário aqui do paciente A é um cenário o extremo no paciente com flat back. Então, a síndrome da coluna reta, o que acontece? Como ele perde essa lordose, o corpo acaba compensando a perda de lordose com o aumento da cifose torácica. Só que chega um determinado momento que esse equilíbrio ele para de ser compensado. Ele não está mais com equilíbrio compensado. Então, ele está com um desbalanço, um desequilíbrio. E aí, esse eixo ele é transferido para frente. Aí, ele acaba tornando essa postura. Então, imagine eu fazer uma descompressão de um nervo num paciente que tem esse problema. Eu não vou resolver nada dele. Vou resolver um grão de areia na praia. Vou tirar só um pequeno problema dele. Só que o problema dele é maior, é um desequilíbrio global do eixo, né? Esse outro cenário é diferente. É quando o doente acaba tendo uma hiperlordose, né, que o quadril é levado para frente. Normalmente, isso aqui é problema muscular, fraqueza muscular, e normalmente esse tipo de paciente a gente trata só com reeducação postural, fortalecimento, né? É um cenário diferente desse aqui. Esse cenário a gente chama que é o flat back, e esse aqui é o sway back, que na verdade que a coluna vai para frente. Então, é um cenário diferente que mostra que também, quando eu for fazer um tipo de abordagem, eu tenho que levar em consideração a anatomia e a curvatura do paciente, né? Então, o mais frequente, né, a gente vê no dia a dia é isso aqui. Então, aqui é um paciente normal, nessa figura. O eixo dele está centrado e está com a coluna em equilíbrio, né? Chamam o balanço neutro, que a gente fala, o equilíbrio neutro. Esse outro aqui é o comum que a gente vê no flat back. A coluna lombar perdeu aquele seu alinhamento, ela ficou reta, o doente começa a compensar com a hipercifose, chega um determinado momento que ele perde essa capacidade de compensação. E aí o eixo se desloca para frente do quadril. A gente pode ver que essa linha está bem na frente do fêmur. E esse doente vai ter lombalgia crônica. Então, imagina eu pegar esse paciente, fazer uma ressonância dele. Eu vou ver lá a degeneração em vários discos. E se eu olhar só aquele ali, falar, você tem uma lombalgia por uma degeneração discal. Vamos fazer só uma artrodese desse segmento que está ruim. E não corrigir essa curvatura. Você acabou de criar um problema maior para o paciente. Porque o problema dele não é a degeneração. A degeneração foi um problema lá atrás. Hoje, o problema dele é maior. É um desequilíbrio no eixo vertebral. Então, meu foco aqui não vai ser tratar só aquele segmento. Vai ser corrigir toda a curvatura. Então, a cirurgia é completamente distinta. Muito provavelmente, eu vou ter que levar a cirurgia para segmentos mais altos, fazer uma artrodese muito mais longa e uma abordagem totalmente distinta. Então, esse estudo é importante antes de fazer uma abordagem no paciente com degeneração. Saber se o alinhamento dele está correto ou não e se o foco é naquele ponto de degeneração ou se o foco é na coluna inteira.